Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Nerd Fiction e hoje iremos falar sobre a biologia em Star Trek. É isso aí, galera! Trouxemos aqui um time de cientistas para discutirmos biologia. Ricardo do Sessão 31, Ricardo é biomédico, né? Sou biomédico. Biomédico. Israel Fique aqui da Nova Frota. Israel é biólogo. No Rio Grande do Sul, importado hoje de... Luiz Navarro aqui, que Biólogo também. biólogo e físico, né? Sim. E eu, Fernando Afonso, que sou nada disso, tô só aqui. Ele é um advogado. Obrigado, você fala que nem meu pai fala. Meu pai fala desse jeito. Mas, gente, é sério, ó. A gente tem muita coisa interessante, né, real na biologia Star Trek, mas a gente também tem outras coisas complicadas. E a primeira coisa que eu quero botar aqui pra mesa: como o Spock pode se reproduzir sendo um híbrido? Já foi complicado ele ter nascido, né? Porque você pega duas espécies diferentes, o humano, que é a mãe dele, e o vulcano, e eles conseguiram um pareamento de cromossomos para conseguir formar uma célula do embrião, zigoto. Isso já é improvável, não impossível, mas bem improvável, né? Agora, daí ele conseguir se reproduzir com uma humana também é bem improvável. Tudo isso é extremamente improvável, que vai contra o conceito de espécie. Indivíduos de espécies diferentes, por definição, são isolados reprodutivamente. Então, é essa a grande complicação. Tanto é que teve aqui no Portal do Tempo que ele tem um filho vazamento, né? Sim. Sim, no livro. No livro ele tem um filho, né? Mas lembra que teve um episódio na Nova Geração que fala, né, de uma linhagem originária. Uma origem comum. Isso. Na nova geração. Nova geração, mas isso é interessante. Mas ainda assim, o que o Luiz está colocando é que se tu pegar no nosso próprio planeta, Sim. quando tu tem uma espécie diferente, é quando tu tem o quê? Um isolamento reprodutivo. Nem sempre o isolamento reprodutivo é fisiológico, às Sim. vezes pode ser geográfico, né? Mas tu tem um isolamento reprodutivo para ter a diferenciação entre espécies. Imagina, dentro do nosso próprio planeta. Agora imagina em outros planetas. Né? Porque Quando a linhagem, a separação ocorreu, né, de uma forma divergente lá atrás, na forma celular. Porque aqui mesmo nós temos na Terra espécies que são muito semelhantes anatomicamente. Por quê? Porque elas vivem em locais diferentes, espécies que estão aqui, por exemplo, na América e lá na Austrália. Né? Pega um cachorro, tu tem um cachorro do mato, que vive aqui, e tu tem lá na Austrália o lobo da Tasmânia. Isso é chamado na convergência adaptativa devido à pressão de seleção natural semelhante nos ambientes. Exatamente. E na verdade lá eles são marsupiais, parentes do canguru. E eles jamais teriam condições de reproduzir, mesmo sendo anatomicamente semelhantes. Agora, Se eu não me engano, acho que tem um paralelo também com o leão e o tigre, não tem? Que ele consegue se reproduzir, mas ele não consegue gerar descendentes. Não, eles não conseguem, eles são espécies diferentes. Já fizeram isso, pelo que parece, né, no YouTube aí, eles fizeram isso em laboratório, mas de qualquer maneira seria um híbrido, e o híbrido, por definição também, é estéril. Sim. Porque a natureza brinca assim. Ela pega os genes, né, vão criando uma estrutura, cria um ser vivo. E aí, de alguma maneira, esse ser vivo fica isolado. É como um jogo de Lego. Então, você tem os genes como sendo um joguinho de Lego. Aí você vai montando, monta o carrinho. Esse carrinho fica isolado, só se vai reproduzir com outros carrinhos. Então, dessa linhagem de carrinho, só teremos outros carrinhos. Agora, se eu construir uma casinha com um jogo de Lego, ela isola. E só vai ter novas casinhas a partir daquela estrutura. Então, o conceito de espécie é exatamente isso. Isola, porque se todo mundo se reproduzir com todo mundo, você diminui variabilidade. E você vai ter só uma espécie no final da história. Então, a natureza é extremamente sábia, a gente não sabe o mecanismo efetivo do processo, mas ela isola as estruturas para exatamente aumentar a variabilidade genética. Pelo que vocês estão falando, eu tenho uma dúvida aqui quanto aos vulcanos e aos romulanos. Porque, supostamente, eles seriam a mesma raça. Depois do ensinamento de Surak, os romulanos vão embora. E então, eles se entendem como duas raças. Mas não são. Mas são? Não seriam, em teoria.
O que acontece? Aqui a gente tem que fazer uma distinção. Aí é diferente. A gente começa a confundir alguns termos como espécie e raça. Tá? A gente como raça é um termo genérico. Nós poderíamos traduzir raça como subespécie. Então, se tu tratar os romulanos como uma raça, tu está dizendo que eles são uma subespécie. Vamos dar um exemplo. O ser humano só temos uma, Homo sapiens. Tu teria o Homo sapiens sapiens, um Homo sapiens, uma outra coisa. Se tu tem uma subespécie, tu ainda tem condições de reprodução e gerar descendentes férteis. Ainda é possível. Por isso que na espécie humana, pelo menos na biologia, há uma escola que não usa nem o termo raça, usa o termo etnia, porque nós não temos subespécies. Nós somos uma única espécie. Exatamente. Se você fizer um paralelo até mesmo com os orientais, tem, né, os japoneses, né, os chineses e coreanos que estiveram por um bom tempo separados, né, geograficamente, mas ainda são seres humanos. Né, É tudo a mesma espécie, não tem como. Assim, de acordo com o que a gente viu em Star Trek Nemesis, os Remulanos, que seriam os Romulanos que habitaram a Lua, né, Remus, por ter que viver no subsolo e não ter solo e tal, eles viraram basicamente morcegos cinzas em coisa de 1000 anos. Não foi muito rápido essa adaptação? Extremamente. Extremamente. Improvável e quase beirando o lamarquismo. Exatamente. O lamarquismo, para quem não sabe, é a lei do uso e desuso. Como se tu usasse muito mais um órgão, esse órgão iria se desenvolver e esse desenvolvimento do órgão iria ser transmitido. Né? Mas eu acho que é legal tu usar esse exemplo, porque ali tu pode estar falando em uma subespécie. Então, uma subespécie dos romulanos e ainda... Só que o que acontece? Ela entrou no isolamento reprodutivo. Esse isolamento reprodutivo é gerado pelo isolamento geográfico. Eles estão no subsolo. Então eles começam a se diferenciar, que é o que também o Ricardo estava falando, de determinadas características dos chineses e dos japoneses. Só que é muito pouco tempo e tu mantém o fluxo gênico. Se tu interromper o fluxo gênico, ou seja, a reprodução entre eles, por um tempo suficiente, vai chegar um momento que eles não vão se reproduzir mais. Surgiu aí a nova espécie. Então, os humanos mesmo que eles tenham grandes diferenças anatômicas, é improvável que eles se reproduzam, mas pode ainda se reproduzir, pode ainda gerar descendente fértil, porque o tempo não foi suficiente ainda para gerar uma nova espécie. Se isso acontecesse entre os romulanos e os vulcanos, a gente teria que dizer que eles ainda são uma mesma espécie. Então a gente teria uma mas lembre que tudo isso depende da pressão de seleção natural de cada região do planeta, ao longo eles estão, e a taxa de mutações que os caras têm nos seus genes. Então, esses 1000 anos, talvez seja possível. Talvez seja possível, depende da aceleração de mutações. Exato, porque o que o Luiz falou agora é algo importante, porque o que o Fernando falou? Eles foram para o subsolo. Eles tiveram uma mudança drástica de ambiente. Então mudou uma pressão. A pressão foi muito forte. Porque se você for para as teorias de evolução, existe uma linha que se estuda a macroevolução. Alguns pesquisadores defendem que na história da evolução do nosso planeta houve momentos de saltos evolutivos. Sim. Agora, a última coisa, eu vou mudar de série. Eu vou ter uma blasfêmia para Orville, porque alguns acham que não pode falar dessa série. Em Orville, nós temos uma raça que é extremamente mais forte que a outra, porque a adaptação daquela raça para aquele planeta vem num campo gravitacional. Primeiro, isso realmente poderia ser possível? E 2, essa raça conseguiria viver num campo gravitacional diferente? Veja, quando quando a força gravitacional é muito grande, para você viver e ser um bípede, os músculos têm que ser mais fortes. Então, todo mundo que vive em planetas com pressão, eu estava falando pressão de seleção, fica falando isso, né? Com pressão gravitacional maior, a estrutura muscular é mais forte para o cara conseguir. Aí, saindo de um planeta desse, com pressão gravitacional forte, para um planeta com uma pressão menor, a estrutura muscular seria muito mais poderosa do que quem vive naquela região. Então, depende de onde você foi criado,
você pode ser um cara pequenininho, né? Não muito grande e tal, mas ser forte pra caramba, porque você foi criado num ambiente com 2, 3, 4 vezes o G, 5, 10 vezes o G atual. Vocês lembram que tem um episódio na série clássica que tem um cara, né, que ele fala assim, se eu morasse no meu planeta, eu seria um bibliotecário. Tinha um episódio na série clássica. Sim. Agora, mesmo Spock, ele é teoricamente 7 vezes mais forte do que um humano. Então, podemos considerar que a gravidade de Vulcano é maior do que a gravidade da Terra, mesmo sendo um planeta classe M. E já que o Fernando foi para eu vou entrar em uma outra série que é uma série que eu considero que tem uma boa abordagem de ficção científica, mas nessa questão falha. The Expanse. The Expanse. Por quê? Porque os marcianos vivem uma gravidade menor, tanto que é legal que quando eles vão para a Terra eles têm problemas Sim. com a gravidade, mas eles são excelentes soldados e fortes. Então eles É o pecaram... contrário, né? Exatamente, seria o oposto, né? Mas assim, uma coisa que eu sempre achei, né? Estamos falando de vulcanos Star Trek, certo? Os vulcanos, quando vão para um planeta quente, o Spock sempre fala, eu consigo sobreviver mais, que eu sou mais adaptado a esse clima. Perfeito, você cresceu nesse planeta. Aí, quando eles vão lá para todos os nossos ontens, lá, com a Zarabeth, ele fala para o McCoy, que está congelando, que ele suporta mais o frio que o McCoy. Não deveria ser o contrário? Não necessariamente também. Vai depender de características da espécie. Se vulcanos tiver somente temperaturas altas, dificilmente eles teriam adaptado a temperaturas mais baixas. Então aí seria uma falha. Mas não é porque ele está adaptado a temperaturas altas que ele não pode também estar. Tem espécies que estão adaptadas ao próprio ser humano. O ser humano vive em regiões, tem comunidades nômades no deserto do Saara, a altas temperaturas, e tem os esquimós, que vivem em baixas temperaturas. Tu tem espécies de primatas que a amplitude térmica que eles suportam é muito menor. Então a amplitude térmica vai depender Essa questão. de outras Qual características. é a capacidade de adaptação à amplitude térmica? Exatamente essa capacidade de se adaptar a temperaturas que permitiu os humanos a ir em vários ambientes, né? Poder colonizar vários Adaptabilidade. Que está relacionado ao teu controle metabólico. Exatamente, por isso que a gente é homeotérmico, mantém a temperatura do corpo constante e a atividade metabólica e enzimática, que catalisa todas as reações químicas, estão sempre no ponto ótimo. Por isso que a gente vive sempre no ponto ótimo. Quer dizer, a gente funciona bem em qualquer lugar do planeta e a qualquer hora do dia. Concorda, Israel? Concordo. Você funciona bem às 8 da manhã, às 10 da noite, às 3 da manhã, entendeu? Depende da quantidade de Depende café. do estímulo. E o que eu fiz a noite anterior. Mas é isso, gente, ó, tediamos já o suficiente vocês, né? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se vocês querem esse tipo de formato discutindo mais ciência, fala aqui nos comentários, não esquece de curtir, compartilhar, dá uma olhada aqui em tudo que a Nova Frota tá fazendo. E, gente, por favor, dá os seus tchauz aí. Tchau! Tchau. Então é isso aí, falou, galera.